Tudo bem, gente? Espero que sim. Muito boa noite para você que está assistindo o replay, tá bom? O tema de hoje, pela bandeira, que eu acredito que seja mais importante dentro do movimento corporativo, é a bandeira da lucratividade, tá bom? Então, sendo fiel ao tema, hoje eu trago uma especificidade de um gatilho de lucro que eu acredito que é invisível. Não importa qual é o seu negócio, muitas empresas não olham para essa premissa e jogam dinheiro fora. E qual é a área, e qual exatamente é a área que tem esse custo invisível? É a área de pessoas, de recrutar pessoas, tá bom? Sem falar aqui, não vou entrar no custo de turnover, né? Custo de rescisão. Se você não assistiu a live de ontem, você pode entrar nos nossos canais aqui do IGTV que vai estar lá. Hoje eu vou falar do custo invisível, o custo que o seu negócio não monetiza, não faz a conta, que é o custo de contratar pessoas, né? E eu acredito, tá? Eu como empresário que sou, e empresário que fui, na construção de desenvolver as competências para ser um bom empresário, um bom gestor, um bom líder, um bom recrutador de pessoas, eu preciso confessar que eu joguei muito dinheiro fora, tá bom? De verdade. Se eu soubesse o que eu vou contar para vocês, há 10 anos atrás, certamente alguns cheques seriam evitados. Então, para você que está assistindo o replay, eu sugiro que você fique até o final, tá bom? De verdade, o que eu vou colocar aqui para você não existe em lugar nenhum. A minha formação de administração, a minha pós-graduação em controladoria e gestão financeira pela FGV, a minha experiência de mais de 15 anos no mundo corporativo, foi isso que fez eu consolidar esse conhecimento, tá bom? Não foi na parte acadêmica, foi na prática, foi errando e buscando acertar, cheguei nesse modelo. Oiê, tudo bem? Cheguei nesse modelo que garante sim que um bom processo de recrutamento e seleção vai fazer com que você não rasgue dinheiro, tá bom? Essa é a promessa de hoje, é fazer com que o seu negócio seja muito mais lucrativo, e a bandeira que eu trago hoje é um bom recrutamento e uma boa seleção para a tua companhia, tá bom? Por quê? Novamente eu vou repetir, porque é um custo invisível para o seu negócio, tá bom? De verdade, é um custo invisível. Por quê? Porque não existe um boleto por trás, porque não existe um cheque que você precisa assinar, porque você não precisa autorizar esse pagamento no banco. Essa área de recrutamento e seleção, o dinheiro no ralo vai pela baixa produtividade de todas as pessoas que estão envolvidas. Primeiro, se você tem um departamento humano, começa por lá. Mas se a vaga é preenchida por um outro departamento, por exemplo, operacional, administrativo, comercial, não importa, o gestor da área que pede a vaga também rasga dinheiro, também perde produtividade. Então entenda que qualquer negócio e bons negócios são feitos por meio de pessoas excelentes. Não adianta você ter uma qualidade no seu produto, não adianta você ter uma qualidade no seu serviço se você não tem pessoas excelentes te ajudando a construir um ecossistema saudável, tá bom? E esse ecossistema eu chamo de empresa, tá bom? Organismo vivo mesmo. Por quê? Porque tem necessidades, tá bom? O seu negócio tem necessidades, assim como o seu corpo humano, tá bom? E os seus colaboradores têm necessidades. Você precisa, gestor, empresário, ter a sensibilidade de entender qual é a necessidade que vai te levar para um próximo nível e atender essa expectativa de uma forma veloz, tá bom? Eu acredito que uma das maiores competências dos empresários, das pessoas formadoras de opiniões, das pessoas geradoras de resultado, são pessoas com senso de urgência. Literalmente, não dá para esperar qualquer tipo de gestor tomar uma decisão sendo que ela pode ser feita hoje, tá bom? Entenda isso, senso de urgência é uma das competências que diferenciam
Empresas amadoras de empresas fora da curva. De verdade, tá bom? E eu vou direto ao assunto aqui, tá? Sem mais delongas. Eu quero te ensinar como contratar pessoas e como você ter uma métrica. Se as pessoas que estão trabalhando com você hoje, ela é um custo para você, ou seja, é apenas um dinheiro que sai da tua conta nos pagamentos de impostos e de salário, ou essas pessoas são um investimento. Qual que é a diferença, Rodolfo? O custo é o que vai e não volta, né? Investimento é tudo que te dá um retorno, que você tem um ROI por trás, né? Um retorno sobre o investimento. Então, se essa pessoa te custa R$5.000 por mês, com salário e impostos, essa pessoa precisa se pagar, senão ela é um custo para você. E você, empresário, precisa ter isso bem definido. Você, empresário, precisa saber se cada uma das pessoas, e cada uma dessas vidas que fazem parte do seu ecossistema, da sua empresa, seus funcionários, eles são para você um custo ou são investimentos. E nada melhor, né, nesse momento do que começar pelo começo. E quando que um funcionário entra? Quando você determina abrir o processo de recrutamento e seleção. Pode ser que sua empresa seja só você. E esse processo de recrutamento e seleção seja quase que informal. E eu vou te ajudar aqui a trazer um controle e um método para isso, por mais que seja executado por você. E para você, empresário, que já tem uma empresa que já, com colaboradores constituídos e já tem uma pessoa no recursos humanos que te ajude com essa execução, você multiplica, né? Você pode dar esse vídeo para a pessoa poder assistir, ou você pode criar um manual e passar para essa pessoa, porque vai garantir com que os seus resultados sejam mais expressivos, com certeza. As pessoas que estão e as pessoas que entrarão, a régua muda, tá bom? Poucas empresas sabem o que eu vou explicar para vocês aqui agora e muito menos aquelas que sabem, poucas aplicam. Então você provavelmente a partir de agora tem um diferencial competitivo, tá bom? De verdade. Oi, Lou, tudo bem? Então o tema de hoje tem essa pegada de te ajudar a identificar um custo invisível da sua empresa, que uma vez que você percebe, você evita dinheiro jogado fora, tá bom? Então vamos para o primeiro tópico, tá bom? Que é o seguinte, ó, quando nós falamos de contratar pessoas, nós temos que ter a clareza se realmente as atividades que são exigidas pela necessidade são reais. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, se você tem um negócio e esse negócio tem processos e esses processos são operacionalizados por outras pessoas, você precisa se perguntar se não existe outra forma de fazer com que esse feito vai trazer mais eficiência. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes, gente, eu já empreendi, né? Tive o meu próprio negócio e essa empresa tem, né? Eu saí das operações, vendi as minhas cotas, mas a empresa, no momento que eu estava gerenciando ela chegou a ter 140 funcionários. Escuta o que eu estou te dizendo. Pessoas descomprometidas, desqualificadas, cansadas, estressadas, elas arranjam desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Então, o seu papel como empresário é, sem sombra de dúvida, validar a necessidade da vaga. E não é, sinceramente, pelo teu feeling. Não é. A maioria dos empresários acreditam que sabem. E quando nós perguntamos, no meu papel de mentor, eu pergunto por quê? Qual é a evidência que mostra para você que nós precisamos contratar pessoas? E normalmente a evidência é sensível.
Normalmente a evidência é: eu vi um fato isolado, eu acredito que isso baixou a performance aqui, ela deve estar sobrecarregada. Tudo justificativa infantil. Por quê? Porque é mais fácil contratar do que resolver o real problema. Entenda isso. É mais fácil você contratar, mais fácil você esconder o problema pagando do que você encarar o problema e ter que tomar uma decisão difícil, que talvez seja remanejar pessoas, que talvez seja mudar o processo, que talvez seja entrar numa discussão saudável com o seu cliente e negociar um processo ou um protocolo com ele. Então, primeiro ponto, você precisa, empresário e empresária, quando entender que tem uma necessidade de contratar alguém, você precisa se perguntar: qual é a evidência que me mostra que eu preciso abrir uma vaga? Esse é o primeiro ponto, tá bom? De verdade. Eu separei mais uma análise aqui para você, que é o seguinte: depois que você entendeu a evidência, então, que você tenha entrado com o colaborador que operacionaliza um processo e você fez contas com ele em relação à produtividade e ele sim está entregando algo interessante para a companhia e você entende que sim, ele pode dar o próximo passo, você pode dar o próximo passo e contratar alguém, eu sugiro que mesmo assim você mude a forma de fazer, tá bom? Aprimore o método, desenvolva um braço, um mecanismo diferente antes de sair contratando. Esse é o primeiro ponto. Então, se você aplicar isso que eu já te falei até agora, talvez você já tenha um ganho financeiro com isso. Tá bom? O segundo ponto, depois de feito isso, o próximo passo, sem dúvida, é criar indicadores para poder validar que isso é necessário. Crie indicadores. Se você entende que uma pessoa precisa ser adicionada, por exemplo, no seu operacional, né, na sua fábrica ou nas suas operações, crie um indicador que te mostre isso. Saia daquele fato e peça uma comprovação com uma quantidade de números de fatos relevantes. Então, você pode mensurar esse indicador semanal, quinzenal ou mensal, se você tiver espaço para poder tomar essa decisão em 30 dias. Tá bom? Então, não tome nenhuma decisão sem ter um indicador validando. Isso é para tudo no seu negócio. Não tome uma decisão acreditando que você sabe o que é certo. Se pergunte se é. Tá bom? De verdade. Próximo ponto, tá bom? Que eu separei para você, para nós discutirmos e eu poder agregar valor no seu negócio, tá bom? Dentro da premissa de contratar pessoas, é um custo ou é um investimento? E como que isso te ajuda a ter lucro todos os meses? E o próximo ponto, depois de você validar essa certeza, sem sombra de dúvida, é você se comprometer com a excelência do recrutamento. Rodolfo, como assim me comprometer com a excelência do recrutamento? Olha só, gente. Eu já devo ter participado de umas 1000 processos de recrutamento e seleção. Sério, sem dúvidas. Todos, até eu saber o que eu sei, todos foram para ontem. Quando que eu tinha que contratar? Para a semana que vem. Quantas pessoas tem no meu banco de dados? Nenhuma. Qual é o nosso canal de comunicação com novos interessados? 0. Então você sai de um banco de dados, de uma estrutura de 0 para uma pessoa que precisa encaixar com aquela característica do cargo. Qual a chance disso dar certo? É 0. Você pode até trazer alguém, você pode até contratar alguém, você pode até documentar a entrada dessa pessoa no seu negócio, mas já a chance dessa pessoa entrar no time que você precisa, ter as competências que você precisa, ter o game, né, ter a pegada, é muito baixa. E o que acontece? Qual é a contrapartida disso? Os custos invisíveis. Por exemplo, energia desnecessária, desgaste desnecessário, baixa produtividade até a pessoa pegar o time. Então, entenda que se você for capaz de gerenciar o seu negócio com indicadores, você terá a habilidade e os números que vão validar para você com antecedência se precisa ou não. E quando precisa,
de forma organizada, tá bom? Então, o segundo ponto, se você validou, se você aplicou o que eu falei lá atrás, e se você validou a importância de contratar alguém, você precisa se comprometer com a excelência de recrutar. Ponto. E eu vou te ensinar um passo, um método que eu desenvolvo e eu compartilho com os meus clientes como fazer isso, tá bom? Mas você precisa, neste momento, entender que isso é relevante para o seu negócio. Por quê? Porque é um custo invisível, tá bom? De verdade, acredita em mim. Então, eu vou mostrar para vocês agora 6 premissas para você ter um bom recrutamento e uma boa seleção, tá bom? E mais do que isso, tá? Eu não vou te ensinar não vou te passar só regras. Eu vou para trazer pessoas novas. E nem como fazer. Eu vou te passar uma regra para você manter uma cultura positiva na entrada de um novo colaborador. Muitas pessoas, muitos empresários perdem uma boa cultura, perdem o engajamento dos seus colaboradores, porque eles não sabem fazer um recrutamento e seleção. E quando chega alguém novo, essa pessoa é literalmente queimada. Ainda mais se essa pessoa for um cargo de responsabilidade, se for um gestor, se for um coordenador, se for um supervisor. Empresário, você precisa entender o seguinte: honre quem já está na sua empresa. Eu vou te ensinar, eu vou te falar mais sobre isso. Mas você precisa sim honrar quem está no seu negócio. Os colaboradores que fazem parte do teu ecossistema, 1 mês, 10 anos, 5 anos, não importa, você precisa honrar essas pessoas. E entenda que se você não faz, você prostitui a cultura do seu negócio, tá bom? Então eu vou te dar 6 dicas práticas para você ter essa cultura e essa cultura de crescimento, não só em termos de negócio, mas em termos de cultura de empresa, tá bom? Se você não assistiu a primeira live que eu falo de cultura, falo de delegar, falo de a importância de ter um senso humanizado na sua gestão, tá na primeira live nessa série de dicas práticas de como lucrar com as premissas mais importantes que eu acredito, tá bom? Dentro de um negócio, para qualquer segmento, qualquer negócio, tá? Primeiro ponto, eu anotei aqui, tá bom? Então o primeiro ponto lembra que a primeira premissa que eu falei anteriormente, para você validar a necessidade? E agora eu vou linkar, tá bom? O primeiro ponto para você ter um recrutamento excelente é você especificar quais são as tarefas. Existem vários nomes técnicos para isso, eu não vou entrar nessa particularidade. Eu quero dar conceitos práticos. Então é o seguinte, ó, você precisou contratar alguém? Validou isso na prática? Testou de outra forma do que está sendo feita hoje? E da outra forma se confirma essa necessidade? Criou indicadores para te mostrar que sim, isso é verdade? Seguinte, ó, especifica qual é o processo, qual é a rotina, qual é a área, o que realmente precisa ser feito por esse novo cargo. E mais, tá bom? Especifica qual é a responsabilidade. Essa pessoa não precisa só, por exemplo, dar entrada de nota no sistema. Ela tem uma responsabilidade por trás. Defina qual é. Defina quais são os indicadores que você poderá colocar na mesa para mensurar se essa pessoa fará bem ou fará mal. Tá bom? Primeiro ponto, tá bom? Para você ter uma assertividade no teu recrutamento e seleção. Segundo ponto, contrate pelo comportamento e não pelas competências. Rodolfo, como assim? A maioria das pessoas contratam pelas competências. Competências técnicas. Competências talvez pelo histórico que teve até aqui, né? Que fez ela desenvolver uma habilidade técnica
quiçá uma habilidade motora em relação a um movimento ou outro. Não importa. Por quê? Porque é muito mais fácil você, empresário, desenvolver uma competência do que desenvolver uma pessoa com comportamentos interessantes. Por exemplo, caráter. É muito mais fácil você desenvolver um colaborador que tem caráter, que tem valores, princípios, e você ajusta o comportamento, você desenvolve a competência técnica, do que alguém muito bom tecnicamente, porém com essas variáveis questionadas em relação a caráter e valores comuns com a empresa. Então, se o seu negócio, que eu vou dar mais um plus, se o seu negócio não tem missão, visão, valores, eu sugiro que construa, e se já tem, eu sugiro que internalize. Utilize principalmente os valores como uma premissa de contratação. Um dos meus valores, por exemplo, é contribuição. Não faz sentido para mim ter funcionários que não gostam de contribuir, um com os outros dentro da equipe e com os nossos clientes. Outro valor para mim é desenvolvimento, é conhecimento, é educação. Então não faz sentido para mim ter pessoas que não têm essa paixão em se desenvolver. E tá tudo bem se você não tem, mas no meu negócio não faz tanto sentido, tá bom? Então procure fazer essa conferência, tá bom? Terceiro ponto, tá? Bom, você definiu a especificação da tarefa, você definiu quais são os indicadores que vai validar que essa pessoa está fazendo bem ou mal feito, você validou que a pessoa tem comportamentos interessantes, tá bom? Quando eu falo de comportamento, novamente, eu reitero aqui que não são comportamentos técnicos, são comportamentos de caráter, são valores fortes, tá? E o terceiro ponto é o seguinte: tenha uma captação de banco de currículo, de banco de dados de funcionários, né, de interessados, de uma forma responsável, tá? Eu vou te dar aqui a ordem que você precisa seguir para manter uma cultura interessante. Então, primeiro, abra vagas internas. Isso mesmo. Não importa se você tem 1 ou 100 funcionários. Abra vagas internas antes de abrir a vaga numa agência de recrutamento e seleção. Antes de soltar nas suas redes sociais. Deixe com que as pessoas internamente saibam que existe uma oportunidade. Tá bom? Sim. Tá? Segundo, para esses colaboradores que já fazem parte e para os seus fornecedores que prestam serviço para você, peça indicação de pessoas que eles indicam. Faça você um dever de casa e mapeie, faça até com o seu time um brainstorm de possibilidades de pessoas que tenham o interesse e que tenham afinidade com as suas operações. Se importe, honre quem já faz parte do teu ecossistema, tá bom? É fundamental para ter uma cultura próspera e plural, né? Onde não só o sócio ganha, não só o empresário ganha, mas a empresa ganha como um todo. Permita com que os colaboradores que fazem parte da tua empresa se sintam pertencentes a ela. Então envolva, tá bom? Envolva as pessoas. Divulgue as vagas internas, peça indicação, utilize as pessoas que estão do teu lado para perguntar se elas conhecem alguém, né? Faça exercício, pergunte, envolva. Terceiro ponto, utilize as suas redes sociais para poder compartilhar, mas só depois de ter feito essas duas que eu compartilhei, tá bom? Utilize as suas redes sociais, utilize Instagram, utilize Facebook, utilize LinkedIn, tá bom? E quarta, só depois tenha uma agência ou utilize uma agência de recrutamento e seleção.
Rodolfo, por que não fazer por primeiro? Porque você vai destruir a cultura da sua empresa. Simples assim. E mais do que isso, tá? Pode ser que você esteja rasgando dinheiro. Porque às vezes não precisa pagar essa prestação de serviço se você tem essa predisposição, se você tem essa organização, se você olha o recrutamento e seleção de uma forma responsável, tá bom? Esses são os principais pontos, mas eu vou continuar aqui. Porque depois que você traz alguém para dentro de casa, o que acontece? Depois que você capta, né, uma quantidade suficiente de lead, de currículos, o que você faz? Você seleciona as pessoas. Você seleciona as pessoas como? Pelo currículo. Né? Então você fez uma triagem de pessoas que têm o perfil ou a experiência que seja interessante para você. Qual é o próximo passo? Você precisa ser cirúrgico aqui, tá bom? Num processo de entrevista, você precisa perguntar e ficar quieto. Você precisa fazer perguntas abertas e fechar a boca. Vários empresários que eu conheço e já acompanhei, vários gestores de recursos humanos, de departamentos pessoais que eu já acompanhei. Eles falam mais que o candidato, eles falam da empresa. Fala, mano, game over. O funcionário tem que entender do teu negócio antes dele entrar. Não é você que tem que vender a empresa para ele, é ele que tem que vender as suas habilidades, seus talentos, as suas paixões, para poder ser pertencente ao seu negócio. Então entenda o seguinte, ó, você tá ali, empresário, gestor, gestora, para poder validar se essa pessoa vai ou não fazer parte da tua família chamada empresa. Então você precisa fazer o quê? Perguntas. Perguntas abertas. Tá bom? Como, por exemplo, fale para mim da sua experiência profissional até a data de hoje. Você vai estar com o currículo da pessoa, não vai? Faça uma pergunta também assim, ó, como que essa formação que você tem, formação acadêmica, por exemplo, pode ajudar a nossa empresa a obter melhores resultados? O que adianta ter uma faculdade? O que adianta ter uma pós-graduação se você não faz um link com a prática? Então, Rodolfo, como que a tua pós-graduação em gestão financeira pode te ajudar, pode ajudar a nossa empresa a ter melhores resultados? Rodolfo, como que a tua experiência como mentor, coach de negócios, empresário pode ajudar a nossa empresa a ter melhores resultados? Deixa a pessoa falar. Pergunte por que isso é importante, né? Rodolfo, alcançando esse resultado possível que você mostra aqui pra gente, né? Por que isso é importante para você? Por que isso é importante para você, Rodolfo? E você vai começar a entender os valores dessa pessoa. E você vai linkar se são compatíveis com o seu, com a sua empresa. Tá bom? Conheça também um pouco do histórico da pessoa. Rodolfo, por exemplo, uma outra pergunta que você pode fazer, Rodolfo, com esses resultados, dentro do seu ambiente pessoal, quem pode se beneficiar? Você sendo bem sucedido aqui na nossa empresa, criando carreira, a gente crescendo junto como empresa e colaborador, quem são as pessoas ao seu redor que podem se beneficiar com o seu crescimento? Deixa falar. Por quê? Porque se essa pessoa também se você resolver dar o próximo passo com essa pessoa, você está envolvendo o candidato desde já. Tá bom? Envolvendo em todos os sentidos. Emocionalmente, com comprometimento, você está envolvendo de uma forma humanizada. Tá bom? De uma forma 360. Nos negócios e na família dele, tá bom? E no final, agora eu separei mais uma dica, que é o seguinte, ó, na seleção, gere o comprometimento. Como gerar um bom comprometimento? Primeiro, você vai fazer isso que eu te falei, depois de você validar que essa pessoa vai fazer parte da sua família chamada empresa, tá bom? Então, vou fazer um parênteses aqui. Eu sugiro que você não tome nenhuma decisão se a pessoa entra ou não entra no seu negócio no dia, na hora, tá bom? Eu recomendo pelo menos 12 horas, tá bom?
Isso feito, então vamos supor que você tenha definido quem vai entrar no seu negócio. O próximo passo é você gerar um comprometimento. E esse comprometimento pode ser feito através de pergunta. E qual é a pergunta que cabe para poder gerar um tipo de compromisso? Tá? Comprometimento nada mais é do que compromisso em fazer o que precisa ser feito. E uma das métricas que eu acredito que acredito que seja bem interessante é o seguinte, ó. Eu sendo candidato, por exemplo, né? Rodolfo, então, como que você e eu podemos mensurar o teu nível de performance, e não de resultados, tá bom? Mas de performance aqui com a nossa companhia. Quais são os indicadores ou o que pode evidenciar para nós que você entendeu o nosso game, né? Entendeu o nosso negócio, entendeu o que precisa ser feito, está se relacionando bem com o nosso time, e deixa a pessoa falar. Por quê? Porque você vai cobrar essa pessoa do que exatamente ela está trazendo para você na mesa. E defina tempo, né? Então, como isso pode ser feito em um mês, como o seu comprometimento pode ser mensurado em 3 meses, que é o período de experiência, como que o seu comprometimento pode ser mensurado em 1 ano. Então aqui já cabe uma estrutura de reunião de feedback pelo menos 3 vezes no ano. Os primeiros 30 dias que eu recomendo, os primeiros 90 dias, se der, uma de 6 meses e uma de 1 ano. 4 reuniões estratégicas individuais com esse colaborador para que ele venha demonstrando engajamento para entregar o melhor que precisa ser feito para a companhia ter o quê? Lucratividade. Por quê? Porque funcionário improdutivo é custo. Funcionário produtivo, engajado, falando bem da empresa, é investimento. Então aqui fica a minha contribuição para você. Eu espero que tenha feito sentido, espero que a partir de agora você possa escutar essa live de novo. Para quê? Para que você crie um framework, uma tomada de decisão, um manual para que você possa multiplicar e implantar no seu negócio, na sua empresa. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.